Todos, começamos mais uma live do Moyat Institute em parceria com o canal Kung Fu Life. E hoje recebemos a professora Vanise Almeida para falar sobre o tema o equilíbrio yin e yang na educação do masculino. Bom, lembro a todos que a participação é feita pelo chat ou pela mão virtual para as pessoas que estão na sala exclusiva do Zoom, ou pelo chat do YouTube, onde o Edson Maciel, do canal Kung Fu Life, parceiro do Instituto, vai trazer as perguntas para o nosso chat. Boa noite a todos novamente. Simô, boa noite, bem-vinda. Passo a palavra para você. Boa noite, obrigada, Rodrigo. Boa noite a todos, bem-vindos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui compartilhando desses saberes, das nossas experiências, dos nossos erros, acertos, né? E hoje é um tema bem especial, bem especial, assim, por conta de eu conseguir trazer a minha experiência, tanto como Simô, né, como mãe Kung Fu, e como mãe do Lucas e da Melissa. Também eu vou poder trazer essa experiência de falar sobre como que é, qual que é o papel, qual que é a contribuição da mãe, representando aí o yin, né, que a gente está sempre falando aqui do yin e do yang, a ideia é a gente estar trazendo a perspectiva do yin para equilibrar, né, porque eu sei que você já tem essa perspectiva do yang, do masculino já está mais presente, e aí a perspectiva da Simô vindo mais à tona, porque normalmente o papel da Simô, da mãe, né, do yin, ele está sempre no invisível, esse normalmente é onde a gente atua melhor, né, atua mais confortável. Então aqui é uma oportunidade da gente trazer isso para a luz e conversar, fazer essas trocas sobre qual que é o papel, qual que é a influência e qual que é o benefício da gente equilibrar as duas forças, a yin e yang, né, o pai e a mãe, o Sifu e a Simô, no discipulado, nessa jornada do artista marcial, do guerreiro, principalmente. Então, hoje aqui a gente está falando, o foco é o artista marcial, enquanto arquétipo do guerreiro, que já tem yang de sobra, né, saindo pelas orelhas, o yang já é natural já. Então, e como é que fica o papel da Simô nessa história? E aqui eu trago também uma coisa que está acontecendo, eu tenho observado mais, assim, eu acho que está bem mais forte essa tendência de existir uma interferência, no papel, ou no yang, no masculino, na criação. A mãe, normalmente, ela tem essa tendência de querer assumir a educação, pelo menos, né? Pelo menos na família consanguínea, na sociedade não marcial. E o que acontece é que existe aí, a gente tem observado, assim, uma tendência, quase que uma repressão à educação do masculino, né, porque com essa tentativa da mãe assumir, de proteger, o yang, ele começa a ficar assustador, não, então o que acontece? O pai, ele acaba meio que saindo, né, dessa história de educar, ou então a mãe, ela procura fazer com que o pai vire uma mãe, né, eu não sei se vocês observam isso. Então, assim, o filho acaba tendo duas mães, né, e eu acho, e é engraçado que isso é um contraponto, porque não está equilibrado também, da mesma forma que na família Kung Fu, não é bom ter só pai, né, é yang demais, precisa ter o papel da Simô também, assim como numa família consanguínea, não pode ter mãe demais, também desequilibra, né, muito yin não é bom, e muito yang também não é bom. Então, o que eu gostaria de trazer aqui é um olhar, uma perspectiva de como eu aprendi, como Simô, como que eu aprendi a respeitar e a complementar e ajudar o papel do Sifu, do pai e do yang, na educação
do masculino, do guerreiro, né? Eu acho que a Simone e a mãe têm muito a ajudar, né? Eu acho que para qualquer ser humano, né? Se a gente for pensar que o discipulado ele vem com o objetivo de acelerar a evolução do discípulo, né? Acelerar a esse processo de alcançar um desenvolvimento humano mais rápido através de instruções, através de uma formação, de um processo educacional, é muito importante que isso esteja em equilíbrio, né? Que a mãe e a Simone estejam em equilíbrio com o pai e o Sifu, nesse processo formativo. E de novo, o que seria esse equilíbrio? Né? Como que eu vejo esse equilíbrio? Eu sinto que esse equilíbrio é você lidar com essa crescente transformação, esse crescente mudança que faz parte da nossa vida, que é guerra e paz, né? O tempo todo a gente está, ora, em paz, aí de repente vem uma crisezinha, né? Às vezes uma baita de uma crise, e aí a gente tem que se resolver na crise, tem que se resolver na guerra, buscando a paz, buscando a manutenção da paz. Mas não fica só na paz, porque senão a gente não evolui, a gente não anda, né? Aí começa a paz, começa a escapar, e a guerra começa a querer vir e puxar a gente para avançar, e aí vem a crise, vem as guerras, né? Eu não estou me referindo à guerra da violência entre povos, eu estou me referindo à guerra como crise, né? Como crise interna e como crise em relação a nós, ao exterior. E aqui eu queria conversar um pouco sobre a importância, assim, desses valores que nos ajudam a nos fortalecer. E esses valores que nos ajudam a fortalecer, eles vão acontecer no momento de guerra e no momento de paz. E aí que entra o pai, o Sifu e o mestre, quando ele ajuda o discípulo a se preparar para a guerra, a estar preparado para a guerra, e a mãe, a Simone, né, o lado yin, que não necessariamente, a gente já cansou de falar isso nos outros encontros, não necessariamente precisa ser a mulher, o gênero mulher, mas o arquétipo da mãe, né, o arquétipo da Simone, que também pode estar no homem, e o arquétipo do yin, que também pode estar no homem, ela ajuda a manutenção da paz. Então, assim, se a gente quer estar em equilíbrio entre guerra e paz, o Sifu, ele ajuda a preparar o aluno, o filho, para a guerra. E a mãe, ela ajuda a preparar para a paz, a manter a paz. Então, nesse ponto, os dois são importantes, porque ninguém fica só em guerra o tempo todo, ninguém aguenta ficar só em guerra, e também ninguém consegue ficar só na paz, né? Na paz, aí você vai lá para o paraíso e fica lá e não precisa mais fazer mais nada, já está tudo resolvido, né? A gente precisa estar preparado para as duas situações, manter a paz, sustentar a paz, até que seja necessário um avanço, e aí vem uma crise, e vem uma guerra, seja interna ou externa, né? A gente estamos passando por uma baita de uma crise, que é a pandemia, que mexeu com a estrutura de todos nós, do planeta, já passamos por 2 grandes guerras mundiais, e o que acontece? Elas só nos transformam se a gente se abre para o aprendizado, né? E aqui, de novo, a gente está falando da questão educacional, né? Do papel do Sifu e da Simone juntos nesse processo educacional. Então, o pai, o Sifu, ensinando a lutar, ensinando a ir para a guerra, se preparar para a guerra, estar pronto para a guerra, e a mãe trazendo a civilidade, trazendo a manutenção dos vínculos, trazendo como é que você sustenta os momentos de paz, né? E isso tem que estar muito em concordância para que um não anule o outro, porque o que acontece? É muito assustador para a mãe, para Simone, imaginar que o seu filho vai para a guerra, né? Imaginar que você vai ficar lá lutando
que você vai apanhar, o seu filho vai voltar todo machucado, todo, né? E para a mãe isso é uma doideira, pelo amor de Deus. Então, a mãe faria o quê? Enfia todo mundo embaixo da asa, né? E a Simone também pode fazer isso. Não vai. Não, fica aqui descansando, não vai treinar, não. Não, eu sei que o Sifu é muito bravo, fica aqui, não vai lá conversar com ele, sabe? Existe essa sabotagem, né? E assim como também existe o excesso de Sifu, que não dá chance da mãe acolher, né? Não dá chance do relaxar, não dá chance para que se dê atenção às questões da civilidade, né? Do vínculo, da importância do vínculo. Então, e aqui o que eu também queria trazer é que o que me ajudou muito nisso, né? Duas coisas me ajudaram demais. Primeiro, obviamente, passar pela experiência de ser Simou e aprender com o Sifu, né? Aonde estão os meus limites, até onde eu estou ajudando a trazer essa civilidade, até onde eu tenho que ir, não, pera, porque agora é a hora de guerra, agora é a hora de crise, e agora ele tem que estar preparado para a guerra, e eu tenho que apoiar e não interferir, né? Então, o Sifu, o grão-mestre Léo Imamura, me ajudou muito, né, a reconhecer esses limites. E também como mãe, né, e como, como pai e mãe, né, o Sifu também, por coincidência, né, o grão-mestre é pai dos meus filhos, então a gente também teve essa experiência criando, né, nossos filhos, e também a mesma coisa, né, ele me chamando a atenção, ó, pera, né, por exemplo, a gente ia lá no parquinho com eles pequenininhos, né, e a mãe desesperada, não sobe aí, não, pelo amor de Deus, cuidado, né, vai de capacete, bota a joelheira, né, claro que o pai falou, pelo amor de Deus, né, para com isso, deixa os moleques lá se arrebentarem, depois em casa você vai lá e cuida, né, mas deixa viver a experiência. Então, eu tive que aprender, assim, a me segurar firme e maravilhoso, né, até o ponto de quando eles chegavam em casa, a criançada, eu olhava para o joelho, se não tivesse ralado, eu mandava voltar lá, porque não brincou direito, né, e então eu aprendi muito, né, aprendi muito, e eu tive essa experiência com meu pai e com a minha mãe, foi muito bacana, meu pai não me poupou por ser mulher, uma filha mulher, eu aprendi igual meu irmão, né, nós dois aprendemos a andar de moto com 10 anos de idade, aprendi a dirigir junto com o meu irmão, ao mesmo tempo, aprendi o que é uma chave de fenda Phillips, o que é uma chave de fenda, aprendi um monte de coisas, sabe, que não teve essa diferenciação, quer dizer, tudo que era importante me preparar para a guerra, meu pai contribuiu, assim como a minha mãe contribuiu com o meu irmão para a manutenção dos vínculos, né, arruma sua cama, né, aprende a costurar, vai aprender quando foi morar sozinho, no telefone, ensinando como é que faz comida, como é que faz, sim, tem que sobreviver, né? Então, e por coincidência, assim, eu tenho um autor para sugerir, quando eu tive o Lucas pequenininho, eu me deparei com essa, que foi o primogênito, né? Se fosse uma filha, primeiro eu estaria mais tranquila, né? Muito mais tranquila para a mãe criar filhas, né? É mais natural, a gente conhece. Mas o filho homem a gente tem que se preparar. E foi interessante porque quando eu me deparei com essa questão, não, eu vou ser mãe de um menino, como é que é ajudar e não interferir nesse lado, no masculino, né? E teve um autor, o Robert Bly, com o livro João de Ferro, vou até pedir para o Rodrigo colocar aí para vocês, foi um livro que me ajudou demais, porque, inclusive, até uma homenagem a ele que a gente faz, o Robert Bly faleceu agora, há 2 dias, aos 94 anos, mas ele é um poeta e ativista, e ele cuidou do masculino feminino, da masculinidade, né, da psicologia do homem. Então, e ele buscou o João de Ferro é um conto de fadas, né, que eu sugiro vocês lerem, se vocês nunca lerem. Aliás, esse livro é incrível, é maravilhoso.
E eu fui aprender, eu falei, eu preciso aprender como é que é esse universo do masculino, né? Como é que funciona a psique do masculino? Como é que um homem ou um masculino se torna um masculino? Porque eu sei como é a mulher, né? Existe aí, né, os autores que também contribuem para o sagrado feminino, né? E é um reduto das mulheres. Entre as mulheres, a gente aprende a ser mulher, né? A respeitar o sagrado feminino. E eu imagino também o que esse Robert Bly ajuda é os homens buscarem esse homem natural, né? E não o homem selvagem, o homem natural. E ele, inclusive, tinha vivências, era bem interessante. E ele se utiliza desse conto de fadas, o João de Ferro, que é dos irmãos Grimm. Eu até sugiro que vocês leiam, é muito lindo, é muito simbólico, sobre essa jornada do masculino, né? Quando que o homem vai em busca do homem natural dele, e como é que ele encara o homem selvagem e transforma isso no homem natural. Então, eu sugiro muito, muito mesmo esse livro, e eu aprendi muito, e uma coisa que mais me chamou a atenção, assim, eu falei, bom, eu vou aprender, né, porque eu preciso ver até onde que eu dou conta, ou o que eu preciso permitir para que isso aconteça. E logo de cara foi muito interessante, porque logo nos primeiros capítulos, é a primeira parte, inclusive, desse conto, e no livro João de Ferro, do Robert Bly, ele vai comentando o conto de fada, e ele vai trazendo para a realidade, para o real, né, para o dia a dia para comparar com o que acontece aqui. E é muito interessante porque tem um momento em que o menino, né, aos 8 anos de idade, e essa idade é bem significativa, daqui a pouco eu vou contar de uma outra influência com relação aos Espartas que eu tive. Aos 8 anos de idade, ele está em busca da bola dourada, né, e enfim, eu não vou contar a história aqui, senão vai gastar todo o tempo aqui, mas o mais interessante é que ele precisa soltar esse homem de ferro, é um trato, é uma negociação, o João de Ferro, né, é uma negociação que ele fez para ter a bola dourada dele, e ele precisa soltar. Esse João de Ferro está preso numa jaula, e ele negocia com o menino, olha, eu te entrego a bola de ouro, se você me soltar. Só que essa chave não é à toa. Para quem que o rei manda guardar a chave da jaula? Com a mãe, com a rainha, né? Tinha que ser com a mãe, né? Aí a mãe guarda essa chave embaixo do travesseiro, e é muito significativa essa história do travesseiro também, que representa as expectativas, né? A expectativa da mãe, né? Onde ela guarda as expectativas do que ela quer para o filho dela, para o aluno, né? Do que a Simone, né? Do que o Sifu e a Simone esperam dos alunos ou dos filhos. E o mais interessante é que não adianta, o filho não adianta pedir, essa mãe não vai dar a chave, porque se ela der a chave, ela perde, ela sabe que ela vai perder o filho. Então, é aquela eterna luta da gente querer eternamente o filho com a gente, né? E não é à toa que a gente tem filhos de 40 anos ainda, né? 50, 60 anos morando com os pais, porque não roubaram a chave. E o detalhe, é aqui que eu quero chegar. O detalhe é que o menino precisa roubar a chave. Aí essa parte do livro foi um trauma para mim. Eu falei, meu Deus do céu, porque ele tem que roubar, ele tem que merecer, né? E é muito interessante, porque se ele não souber roubar, ele não souber transgredir, ele não merece a chave, ele não merece ir atrás, né, desse homem natural. E essa coisa da transgressão é muito interessante, porque é muito aí que tem a luta, né, do yin e do yang, né? Para o yang, o transgredir é muito fácil, né? É a transgressão, é natural, né? Vamos transgredir. E o yin não quer transgredir, imagina, é a mãe da civilidade, não é para ser bonzinho. E aí a gente tem os meninos bonzinhos, os filhos bonzinhos, eternamente, né? A síndrome do menino bonzinho. E a gente vê isso, sempre querendo agradar, sempre muito mais o feminino, muito companheiro, muito mais precisa transgredir, faz parte dos ritos, né, de passagem. E, enfim, o Robert Bly, ele explica isso lindamente, aqui é uma homenagem a esse livro que me ajudou muito,
me ajudou demais a entender, sabe, esses momentos de transgressão que são importantes. E por que eles são importantes? Porque você precisa estar preparado até para transgredir, né? Eu me lembro de uma passagem, foi bem interessante. Lucas, eu acho que ele tinha 16 ou 17 anos, acho que 17 anos, e ele resolveu fazer uma festa, como todos os adolescentes, né? Resolveram aproveitar para fazer uma festa quando a mãe e o pai não estivessem em casa. E aí, bom, como a gente acaba sabendo, né? Acabamos sabendo, a gente estava até no evento da Moel 21, e ficamos sabendo, ligaram para a gente, a portaria ligou para a gente e falou, olha, está tendo uma festa aí na casa de vocês, está chegando gente, tá certo, é isso mesmo, né? E claro que não está certo, né? Não sabíamos nada, e é típico, né? Clássico fazer a festa. Bom, enfim, deu tudo certo no fim, né? Mas, claro, chegamos de viagem e sentamos, né, para conversar com o Lucas, né? E aí, o Lucas e a Mel, porque é muito interessante, né? Nessa hora, os irmãos se juntam para transgredir contra os pais, né? E é muito legal, é importante que tenha mesmo essa união. Aí sentou os dois lá, e foi muito interessante, porque o papo, eu fiquei muito impressionada com o pai deles, né? O Léo, o Sifu, grão-mestre, Léo Imamura conversando com ele e falando, não tem problema, Lucas, você transgredir, você fazer a festa, mas você tem que fazer direito, faz direito, você quer transgredir, faz direito, prepara, blinda a casa, esconde o que tem de valor, né, não vai se meter em encrenca, vê quem, sabe, seja esperto, seja estratégico, aí você pode fazer. Então, olha que interessante, né, o pai, ele ajuda o filho a transgredir, é muito interessante. E a mãe, muitas vezes, ajuda o filho também a transgredir, muitas vezes, o pai... O que acontece quando um filho não está com medo de falar alguma coisa com o pai? Vai na mãe, né? Ai, mãe, me ajuda. Ai, me dá um dinheiro. Puxa, eu preciso ir lá, como é que a gente faz? Aí a mãe vai lá e tenta, ensina como negociar, dá o dinheiro por debaixo da mesa, porque faz parte, saber transgredir, né? Faz parte, é importante, tem a ver com esses avanços. E não é da natureza do feminino permitir essa transgressão assim tão fácil, né? A gente precisa ser treinada para isso. E a transgressão, ela tem que fazer parte, ela tem que estar ancorada também em valores, por incrível que pareça. E aqui a gente vai falar de valores, né? Valores que eu acho que tem a ver com os códigos guerreiros, os códigos dos espartanos e dos romanos, dos estoicos, dos samurais, né, eles são estritamente apoiados em códigos muito valorosos, em virtudes, em propósitos, né, em senso de unidade, é lindo de ver. Então, vou parar aqui para abrir um pouquinho para a pergunta, que eu estou falando muito, depois a gente continua com os espartas, os samurais e os estoicos e os valores que fortalecem. Simô, eu vou aproveitar esse momento para fazer algumas leituras das pessoas do YouTube e da nossa sala exclusiva do Zoom também. Eu tenho aqui o João Zero Absoluto, que manda, ele estava aguardando a live antes de começar, então ele manda aqui, beleza, e o Sifu Almeida também, os dois estavam no aguardo antes das 7 horas. Sifu Almeida, do estilo Dragão do Norte, ele manda maravilha no aguardo. A Luiz Hatz, que está aqui na sala do Zoom, manda boa noite a Simô e a todos os presentes. Melissa Mamura manda boa noite a Simô também e a todos. Hermano José Pereira Silva, desculpa, hermano, que ele é membro do canal Kung Fu Life, meu irmão Kung Fu também. Manda boa noite, Simô, Sirim Edson e todos os presentes de Caririaçu. A Inês Braconô manda boa noite, Simô, e boa noite a todos. Novamente, o Sifu Almeida manda boa noite aos irmãos do Caminho Kung Fu Life. E aqui, por fim, eu tenho o treinador Tactical Trainer, também membro do canal Kung Fu Life, e ele fala o seguinte: a sabedoria de Simô Vanisi é simplesmente imbatível.
com carinho e um zelo para com todos. Obrigado, Simô, por contribuir seus ensinamentos para a sua família Kung Fu. E tem mais aqui alguns comentários que o Edson Maciel acabou de colocar, que é do Gustavo Bonfim, ele manda boa noite. Herman Silvani, boa noite também. E o João Zero Absoluto completa, né? Parabéns pelo trampo maravilhoso de vocês. Essas são as participações, por enquanto, Simô, tanto do YouTube quanto da nossa sala especial. E eu me lembrei aqui de quando a Simô comentou do arrumar a cama, eu vi que tem uma referência de um livro aqui também, Simô. Então, quando for adequado falar sobre esse livro, eu coloco aqui compartilhado para todos. Ricardo Leite Sensei, que está na sala exclusiva do Zoom, colocou uma pergunta. Eu vou abrir o microfone a Ricardo Leite Sensei, e pode explicar um pouco melhor para a Simô e para todos aqui. Ricardo Leite Sensei, boa noite, bem-vindo à nossa live. Mestre Jarola, Simô de novo, boa noite a todos, Edson. Atualmente está bastante em questão essa masculinidade e feminilidade, né, Simô? Então, e tem inúmeras interpretações. A gente está tratando sempre em polos e em simbologia e polares, né? Mas tem uma coisa realmente assim que é bastante recorrente, não tanto na arte marcial, socialmente falando, que é assim, a gente nota um número grande de homens muito masculinizados de forma indevida, de forma desequilibrada. E a gente vê que isso acontece muito em função de apoio também da criação que a própria mãe deu. E vice-versa. Quer dizer, muita mulher também muito presa à feminilidade, eu vejo com tristeza os dois lados, né? Tanto um homem incapaz de fazer coisas simples, mais sensíveis, naturais, do intermediário dos polos, como mulheres também se entregando simplesmente à beleza, né? Como se a beleza estética fosse resolver a vida delas. E é muita energia investida só aí, né? Então, isso tem gerado um grande campo de desequilíbrio aí. O Sifu estava falando ontem ainda numa live sobre a gente ter que... Tem um ditado clássico chinês, um quem curte, que fala: abriu a guarda, sua mão tem que entrar. E é isso, a mão tem que entrar. E a reação geral é ter dó do coitado que levou. E aí o Sifu falou assim, né, falou assim, pô, a gente, civilmente, a gente está, como sociedade, a gente fica distante da vida natural e fica fragilizado. Então, só o racional não estabelece esse equilíbrio entre você ter a dó, né, a compaixão com o outro. Isso a sociedade mais ou menos, né, favorece, né? Você tem que respeitar o farol vermelho, as regras, etc. Mas a transgressão, como a Simone estava falando, ela, para quem não está acostumado, enfia o pé na jaca, como se fala, né? E precisa aprender, nem recuar, nem deixar de entrar a mão quando precisa, e nem entrar de forma injusta e covarde. Então, é isso que eu queria comentar, se a Simone pode trazer dentro desse contexto na arte marcial e social, que é um elemento bastante claro atualmente. Grato. Obrigada, Ricardo. Obrigada por você trazer isso. É isso mesmo, bem observado. Existe mesmo. E aí a gente está falando desse desequilíbrio de novo, né? Porque todo esse nosso trabalho, ele gira em torno da gente equilibrar o yin e o yang externamente, como parceria, e o yin e yang internamente, né? Isso tem que tanto nos dois exemplos que você deu, né? Um masculino excessivamente violento, dominador, né? Aquele bem típico do, né? Que eles chamam do masculino
tóxico, né, que hoje agora se aplica a quase tudo, mas, enfim, a gente tem mesmo aquele que só consegue enxergar o yin, está desproporcional à história. Está faltando yin, né? Simplesmente está faltando yin. E, ao mesmo tempo, na mulher que não tem que se coloca sempre na posição de não ser protagonista no sentido de não ir lá, de não avançar, de não expandir, não, ela fica querendo atrair, né, um parceiro para que cuide dela, para que ela seja eternamente, fique no lugar submissa, né, como objeto sexual, muitas vezes, é um yin excessivo. Então, a gente precisa desse equilíbrio, embora não somos, né, a raça humana, eu não entendo ela como, senão seríamos hermafroditas, ou seríamos, né, teríamos um gênero único, então precisamos disso. Então, muitas vezes, como mulher, eu preciso aprender a equilibrar o meu masculino, e o homem, muitas vezes, vai precisar aprender a equilibrar o feminino dele. É sempre a eterna busca do equilíbrio. E o que eu sinto é a importância dessa unidade, né, Ricardo? Assim, tanto a gente buscar essa unidade dentro de nós, equilibrando o nosso yin ou o nosso yang em desequilíbrio, buscando uma unidade aí, né, quanto buscar unidade em torno de nós, enquanto coletivo, enquanto família, enquanto parceiros, enquanto sociedade, enquanto nação, enquanto mundo, planeta, essa busca de unidade, né, essa busca do cosmo, né, a gente vê isso, que os filósofos falam tanto disso, desde Platão se fala da importância do cosmo, né, e você enxergar, inclusive, uma situação de guerra, como os próprios espartanos, que eu admiro muito, eu aprendi muito a admirar e a respeitar o sagrado masculino, né, do Yan, através, estudando a sociedade Esparta, ou os samurais, ou mesmo os romanos, né, estoicos, que coisa linda, que é você colocar a sua vida para proteger a vida do coletivo, né, como acontece com os guerreiros, com códigos guerreiros pautados em valores de unidade, de buscar a união. Eu dou a minha vida para que essa união prevaleça, para que... Então, de novo, eu acho que é sempre uma busca de unidade, a unidade yin e yang dentro de nós, a unidade do pai e da mãe, né, dos parceiros, a unidade dentro do trabalho, dentro das escolas, da educação, enfim, em todos os lugares. E a gente vê essa unidade, e a gente enxergar que isso está pautado numa busca de um desenvolvimento, né? A guerra, na verdade, ela está indo buscar, ela tem um propósito. A ideia da guerra não é matar, né? Existe um propósito aí. A gente vê, é lindo. Eu tenho até 2 livros. Eu sou muito fã dos Esparta, gente, muito, muito, e fã dos estoicos também, absurdamente, como a gente aprende essa noção de guerra, uma noção linda de guerra, o que está por trás da guerra, não é simplesmente matar. A história nossa, a história dos Espartas, dos 300, a gente pode ver como né, um filme ultraviolento, mas se você ler, tem até um livro aí que eu queria que Os Portões de Fogo e O Espírito do Guerreiro, que são 2 livros que eu estou lendo, do Steven Pressfield, que eu também, nossa, sugiro muito, porque ele foi buscar essa estrutura, essa coluna dorsal do que está por trás desse código do guerreiro, né, que não é sair matando, né, existe, nossa, a história, quem conhece a história Os Portões de Fogo, que é a história dos 300 de Esparta, os 300 segurando, dando a vida para conseguir poupar que a Grécia não seja escravizada, né, enfim, é linda a história, eu super sugiro, mas tudo para dizer da importância dessa busca dos valores, né, é para isso que a gente está aí, que tem a ver com essa unidade, enfim, com estarmos juntos, unidos, né,
Às vezes a gente precisa da guerra para reconquistar isso que saiu do eixo, né? Para reconquistar a união. Muitas guerras estão lá para reunir, né? Muitas guerras também acontecem para desunir, mas, enfim, muitas estão lá, vamos lá, para conquistar nossa liberdade novamente, para a gente conseguir ser um povo livre, para a gente sempre tem um propósito aí por trás, né? E a paz, por sua vez. A paz é importantíssima porque ela tem que dar conta dessa união. Não adianta uma paz que, né, como nos tratados inócuos que a gente vê aí, que a paz só é bom para um dos lados, né? O outro é reprimido, o outro se ferrou, nós estamos cheios de tratados que, em nome da paz, simplesmente acabaram com aquele povo, né? Então, não é essa paz também. Ela é tão nociva quanto uma guerra nociva. Então, aí também a importância da gente saber trabalhar a manutenção da paz. E a hora que você sente que aquilo já não está mais evoluindo, você não está mais conseguindo ir, precisa romper. E muitas vezes é a transgressão, né, que faz isso. Tem que ter esse rompimento, que é para você poder avançar, para não ficar um looping, mas ficar uma espiral, né? Eu acho que é isso, Ricardo. Não sei se eu completei o que você quis dizer. Simô, eu vou continuar aqui fazendo a leitura de algumas participações, e tenho aqui o Herman Silvani. Ele fala o seguinte: a mulher que cria um homem no machismo recebeu essa mesma educação e cultura pelo fato sócio-histórico da civilização, a grosso modo, ser patriarcal. E ele completa: numa perspectiva taoísta, excesso de yang. E continua: ou falta de yin. E na sequência a Regina Neri manda boa noite também. Vou continuar, Simão, não sei se o Simão quer fazer um comentário em cima disso, e o Herman coloca um complemento depois também. Vou falar porque às vezes ajuda para a participação de todos. Ele fala o seguinte: historicamente falando, samurais prestavam serviços aos senhores feudais japoneses, que exploravam durante a população mais frágil. O código de conduta dos samurais não abrange o outro, a diversidade. Então, são esses dois comentários do Herman. Ele continua aqui, ó: existe um romantismo acima da figura do samurai que se tornou um personagem, não necessariamente cheio de honras. E depois o Hugo Moreno manda boa noite e saudações de Nova Friburgo. Então, não sei se tem algum comentário sobre essa participação aqui do Herman. Herman, pode completar também, se ainda estiver faltando algo a ser dito, tá? Por favor. O Ricardo quer falar, Ricardo? Por favor. Acertei o botão aqui, me perdi onde clicar. Está funcionando, né? Perfeito, Sensei. Maravilhoso. Então, como a Simone estava falando, né, insisto ainda no que a gente estava conversando com o Sifu ontem ainda, sobre a questão da civilidade, é uma coisa, e um clássico chinês sobre a medicina, desde o tempo do Imperador Amarelo, trata exatamente da dissociação do homem com a natureza, que é os elementos que mais causam a questão de insanidade, né, de doença mesmo. Porque a gente come coisas artificiais, a gente gera uma vida artificial, e a natureza do homem ser artificial. A gente não é, a gente está, né? A gente precisa aprender a se integrar à natureza, como dizem, né? O gato faz o que os instintos do gato faz. A formiga tem uma sociedade porque o instinto ensina ela a ser. Nós precisamos criar o ser humano. O instinto é o nosso instinto, né? É o que a gente tem próximo ao instinto, é criar ser humano. Então, a questão de simbologia sempre é muito rica, né? E ela é fundamental. É claro que, por exemplo, como citado o caso dos samurais, é claro que samurai honrado e digno é um e outro. E muitos são normais e alguns são perversos.
porque éramos pessoas, como todos nós. Mas o ideal que restou daí é um ideal icônico e extraído de pessoas humanas, não é um ideal divino extraído de uma mitologia. Então, pessoas que tiraram a própria vida, pessoas que davam a própria vida e colocavam a vida em risco e tiravam a vida de outro com espada. Isso não é pouca coisa. E ainda conseguiram, diante dessa situação cultural, social e de época, claro, desenvolver um ícone de dignidade humana. É claro que não foram todos, né? Assim como a Simone está falando de Esparta, no meu modo, eu tenho claro que eu não posso dizer que eu entendo tudo, mas eu tenho grande confiança e compartilho em grande parte o que a Simone falou. Não posso dizer que entendi o que a Simone está falando, porque eu não li o livro, mas compartilho da sua admiração pela intuito de guerra, porque a guerra é natural. Não é que, entendeu? Assim, vem pessoas querendo te escravizar. E se você não se defender, a gente entra no Bhagavad Gita, né, na questão simbólicas. Se você não lutar, não é que você está só aceitando a derrota, você está fortalecendo o mal, fortalecendo a perversão da humanidade. Então, como a senhora está falando, a paz não é uma ausência de guerra. A paz é algo pelo que a gente precisa lutar muito. Não sei se invadi demais o assunto, Simone. Não, é isso mesmo, e é bem interessante essa observação do Herman, do Hugo, eu acho que eles também comentaram isso. Sim, foi muito bom vocês terem trazido, porque é importante, sim, a gente perceber que é um instrumento que você faz com o seu aprendizado, né? Aí é uma escolha sua. Sim, tem muita gente que usa para o mal, usou para o mal, ou usou por motivos egoístas, ou usou por necessidade, porque precisou vender, a gente não sabe, né, qual que é o contexto. Aqui, a ideia, o que eu quis trazer é o conceito mais geral, tentando observar o código que deveria ser melhor aplicado, né, que deveria ser aplicado em função desse cosmo, dessa unidade, que é o que é um guerreiro, né? O que é um samurai, ou o que é um Esparta? Mesmo os estoicos, você passar a sua vida inteira se preparando para um dos momentos mais complexos que uma pessoa pode lidar, que é a da guerra, que é o do caos, que é da crise, que é da morte. Não tem momento mais complexo que isso, que é você estar frente a frente com a sua morte, com a morte do outro e com a sua. E aí, o que você vai fazer com todo esse seu preparo é você que vai decidir se você vai usar isso para o bem, em função da unidade, em função da proteção, né, em função virtuosamente ou não. Mas foi muito, muito, muito bom vocês terem trazido, porque é importante mesmo apontar, né? Existe, sim, como o Ricardo falou, há samurais e samurais, há seres humanos e seres humanos, há guerreiros e guerreiros, há artistas marciais e artistas marciais, não é? E com relação a isso, é muito interessante, porque, na verdade, como artistas marciais, nós estamos aqui para isso, né? Sendo preparados para os momentos de crise. Talvez não estamos aqui preparados para uma situação de guerra, né? Guerra como os guerreiros, os espartanos e os samurais, enfim, mas a guerra é a crise que vai acontecer, e como é que a gente está centrado, como é que a gente está focado, como é que a gente lida com um exterior, que como os estoicos, né, falam, muita coisa não depende da gente, e isso que é lindo na filosofia estoica, o que não depende da gente, a gente vai ter que aprender a lidar, não depende da gente, não adianta a gente ficar guerreando com o que não depende da gente, a gente tem que lidar com o que depende da gente, né? É isso que você tem que focar e trabalhar. Então, é estar pronto para enfrentar a vida, né? Na guerra e na paz. E é muito interessante, porque desde o que é esse estar pronto, né? Aonde que a mãe ou a Simone ajudam você a estar pronto? Ela te ajuda a estar pronto no momento da paz, no momento desde arrumar a cama, né? E aí tem um livro incrível que eu também quero sugerir para vocês, que eu acho incrível, é muito esse livro ensina
ele tem 10 lições, né? Isso é um almirante das Forças Especiais, e ele escreveu Comece Arrumando Sua Cama, né? Deixa eu ver o nome dele, o nome desse autor, William McRaven. E é muito legal, a primeira lição, arrume a sua cama, e quem não aprendeu, né, com a sua mãe, arrumar a sua cama, que é estar preparado, é aprender em momento de paz, você continuar com a sua disciplina, você continuar com tarefas cumpridas, sabe, tá tudo pronto, se antecipar, cuidar de você também, né, cuidar do seu entorno, ter esse cuidado com você, porque é na paz que a gente aprende a ter cuidado com o outro, a ter cuidado consigo, tomar banho, né, meu Deus do céu, né, que mãe que não fica falando para o filho tomar banho, pelo amor de Deus, é coisa de mãe típica, né, porque por eles, né, nem precisa tomar banho, para que tomar banho, que perda de tempo, não, para se cuidar, se cuida, né, se cuida porque você também tem que estar apresentável para o mundo, né, você também tem que estar respeitando, se cuidando do seu corpo e também respeitando de como você se apresenta, então, tomar banho, aprender a costurar, aprender a lavar louça, aprender a cuidar da sua casa, aprender a cozinhar, isso sim deveria ser, e aí, vocês comentaram muito bem que muitas vezes a própria mãe falha nesse ensinamento com o filho, né? Porque ela também aprendeu que isso é da conta da mulher. A mulher sabe fazer isso bem, é muito mais fácil, né? Pedir para a mulher. Eu lembro que, nossa, foi um choque para mim, a primeira vez que eu me vi fazendo isso, né? Como eu te falei, tenho 2 filhos, né? A Melissa e o Lucas, de idades aproximadas, de 2 anos de diferença. E aí, naquela loucura de almoço, não sei o quê, Mel, me ajuda aqui a lavar essa loucinha? Aí a Mel olhou para mim e falou, por que você não pede para o Lucas também? Por que pede só para mim? Nossa, eu falei, ué, por que eu não pedi para o Lucas também, sabe? E aí eu tive que rever por que eu não pedi para o Lucas, né? O que aconteceu? É muito mais fácil pedir para a mulher. Eu aprendi assim, né? Eu vi as mulheres da minha família, elas ficavam lavando a louça e cuidando, né? E, enfim, nunca vi, era difícil ver na minha família os homens lavando louça e cozinhando, né? Mas tudo bem, era tranquilo, assim. Então, eu aprendi, assim. Só que o que eu aprendi também, que eu não vou estar ajudando o meu filho se ele não aprender, que ele tem que contribuir igual. Não é porque ele é homem, ele não tem privilégio, ele tem que aprender a arrumar a cama, tomar banho, a lavar louça, a cozinhar, a costurar, porque não vai ter sempre a mãe dele, né? Não vai ter sempre a esposa ou a irmã para cuidar disso dele. Então, muito bem observado, obrigada pela participação, sim, é isso mesmo, né? Muitas vezes começa, e é o que eu falei, a gente precisa aprender, né? A Simone não nasce Simone, a mãe não nasce mãe. A gente precisa aprender e a respeitar, né? Esses limites também, né? Até onde que vai o que a gente tem que favorecer o yin, né? Porque o que acontece? Essa história de arrumar a cama, num momento de crise, no momento da guerra, não importa a cama, deixa a cama e vai cuidar do que você tem que cuidar. Banho, você acha que um guerreiro lá no front vai pensar em tomar banho, ele precisa pensar em botar o osso dele no lugar, ele não vai precisar pensar em tomar banho, não é hora de cuidar de civilidade. Então, tem momentos de yin, tem momentos de cuidar do yang, mas você tem que ter esses momentos, você tem que enxergar esses momentos, né? Você aprende na paz e aprende na guerra também. E o equilíbrio sempre, né? Eu sempre vou bater, esse é o papel, né? Essa é a ideia, é ajudar ao equilíbrio, né? Um não interferir também, na hora que tem que ir para a guerra, vai para a guerra, não precisa tomar banho, deixa o banho, não precisa nem lavar, nem arrumar a cama, vai fazer o que você tem que fazer, só que já voltou da guerra, né, vai ficar em casa, tá na paz, continua arrumando sua cama, vai tomar banho, se cuida das suas feridas, né, se acalma, né, abaixa a sua agressividade, traz a sua civilidade para fora. Então, a mãe e o yin e a Simone ajudam isso, né, nesse equilíbrio, mas ela também não pode entrar e interferir quando é o pai, o Sifu e o Yang que tem que ensinar a ir lá, como
como agir no momento de crise ou no momento de guerra. Daí a mãe ou a Simone recua e deixa que cada um trata no seu campo, né? Desde que eles estejam em harmonia. Simone, eu tenho aqui o comentário da Inês, que está aqui na nossa sala. Não sei se a Inês quer se manifestar ou se eu faço a leitura da pergunta. Deixa eu... Bom, tá no mudo, Inês. Eu vou fazer a pergunta aqui e aí você completa caso eu não tenha entendido corretamente. Fala o seguinte: Simone, a mãe, além do papel de tornar os filhos selvagens em seres civilizados, deve se preocupar em fazê-los capazes de conhecer e transitar pelo universo do Yin. Exatamente, esse é o nosso papel, é esse, né? Isso a gente tem facilidade, tem que ajudar, a gente só não pode errar na mão, né? Não querer transformar e não querer fazer com que isso sobreponha, né? Desde que isso complemente. E ele tem sim, porque como também foi comentado aqui, tem gente com excesso de Yang, só conhece o Yang e precisa sim transitar pelo universo do Yin, para ter isso como instrumento também, para ter isso como complemento. Como eu falei, tem que aprender, tem que saber tudo, cozinhar, costurar, sentir, ser empático, ser doce, né? Ouvir, receber, acolher, são virtudes. E as virtudes, tem virtudes que são Yin e virtudes que são mais Yang, e a gente tem obrigação de procurar exercer todas elas, né? Então, por que não ajudá-los? Como para nós é muito mais tranquilo conviver com isso, por que não ajudar, né, a transitar isso mesmo? Esse é o principal, né? Fazer com que eles conheçam o nosso mundo. Uhum. Simone, uma vez eu ouvi que os homens que conhecem o universo feminino, que conhecem todos esses pequenos detalhes da vida, a criatividade e tudo mais, que eles se tornam muito preciosos para as mulheres porque eles conseguem entender a linguagem delas, né? E hoje, cada vez mais, a gente vê mulheres buscando entender também esse universo masculino, procurando as artes marciais para saber se elas são capazes de transitar por aí, né? E assim, isso é um papel da mãe ou é um papel do pai? Eu fiquei com essa questão quando isso apareceu aqui, porque me parece que no Yin o pai tem muito essa função também, né? Eu não sei, eu acho que quando eu vejo assim o Sifu prestando atenção, uma profunda atenção naquele aluno que está aqui, eu acho uma atitude tão Yin. Você conseguir, no meio de um campo de batalha, você estar ali e tentar escutar o inimigo, né? Até para saber o que fazer, para ser mais assertivo na sua ação e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse caminho, assim, como é que é isso? É porque a pergunta é mais assim, a mulher vai ensinar o cara a ser civilizado? E o pai vai ensinar o cara a ser um guerreiro, né? Isso está restrito a esse papel, de alguma forma? Muito bom, Inês, muito bom você ter falado isso, porque isso dá a oportunidade de relembrar, né? de mostrar o quanto a gente não tem que se apegar, muitas vezes, ao outro, e nem aos papéis fixos, né? Eles não são fixos. Na verdade, a primeira coisa é a gente entender que a gente tem que integrar isso entre nós. Qual que é o ideal? Nós termos Yin e Yang dentro de nós. E aí, o que acontece? O papel tanto do pai e da mãe, quanto o Sifu e da Simone, é enxergar o que está faltando no outro. E o que está faltando? Se está faltando Yin, então vamos lá. Quem é que, naquele momento, é a melhor pessoa para trabalhar o Yin? Muitas vezes, você está no Mokun, só tem o Sifu. E é o Sifu, ele vai usar o lado Yin dele
né? Como se fosse a Simone dentro dele, a mãe Kung Fu, e ele vai ouvir, vai acolher, porque ele precisa trabalhar o Yin dentro naquela situação, né? Se tiver sorte, né, de estar a Simone lá e ela detectou primeiro, ela vai lá e ajuda. Então, é quem está disponível no momento. E a ideia, da mesma forma, a Simone, né? Se ela está frente a frente com uma situação em que está vendo que está faltando Yang num aluno, homem, ela vai lá, olha, ô meu filho, vamos embora, vai para lá, para de mimimi, vamos embora, vai lá, nada de ficar aqui se escondendo, vamos, é o lado Yang da Simone que vai, vamos para a luta, meu filho, o que está acontecendo aqui, né? Então, a gente não tem que, é muito bom você ter observado isso, porque faz com que a gente procure dentro da gente essa flexibilidade de, se a gente quer ajudar, eu vou ajudar a trabalhar com o meu Yin, a trabalhar o Yin dele, ou eu vou ajudar com o meu Yang a puxar o Yang dele. São instrumentos, né? Como a gente falou, eu acho que no nosso último encontro, o Yin e o Yang não é melhor nem pior do que o outro, né? Eles estão lá, são instrumentos, eles estão à disposição. É o que a gente vai... É que nem uma cozinha, né? Que é o seu reduto, o seu reino. A geladeira é melhor do que o fogão, sabe? O Yang, né? Do fogo, do calor, ou o triturar, né? Os alimentos, ou bater no liquidificador, é melhor do que o resfriar, do que o embelezar, do que o amaciar, do que o deixar fermentar. Não, eles se complementam, e cada alimento, cada prato vai pedir essa combinação. Não tem melhor ou pior, mas você está lá justamente, não, agora eu preciso de calor, não, agora eu preciso de frio, agora eu preciso esfriar, agora eu preciso deixar ele pausar. E essa é a função de um mestre, né, de um pai, de um educador. Ele está lá, dentro dele, espero que ele esteja equilibrado, né, o suficiente para deixar aquilo aflorar. Um pai acolher, ou uma mãe sair puxando a orelha, empurrando, sai, abre a porta, joga pela janela e vai e se vira, né? É assim que eu vejo, Inês. Mas É assim que eu vejo também. Eu queria saber se eu estava vendo por uma perspectiva que a gente pudesse ter alguma discordância. Uhum. Acho que não. Obrigada, Simone. Imagina. Simone, bom, eu vou alertar que a gente está a 2 minutos aí para 8 horas. O tempo voa, como sempre. E o Edson até comentou aqui comigo em particular, está chovendo comentários. Então, eu vou aproveitar e vou fazer uma leitura dos comentários que foram feitos e depois passo para a Simone fazer o comentário e o fechamento. Então, eu começo aqui com o Sifu Almeida, novamente. Ele fala o seguinte: no filme Azumi, a guerra é recomendada por um padre para se chegar ao caminho da paz, eliminando os senhores da guerra. Em seguida, o Thomas Veiga, membro do canal Kung Fu Life, manda saudações da Dinamarca. Prazer poder aprender sobre Yin Yang com a senhora. Zero Absoluto comenta: precisamos lutar pela paz enquanto estivermos em guerra. E o Herman continua aqui, fala, ó, no caso dos samurais, eram soldados privados que eram pagos para proteger o poder dos senhores feudais. Não eram guerreiros da paz, mas da manutenção do poder de uma elite. O Hermano Pereira, na sequência, ele fala o seguinte, ele fala, cada ser humano deve lutar para evoluir seu yin e yang, buscando uma educação do masculino equilibrada. Depois o Sifu Almeida fala o seguinte, parabéns, Simone Vanise, pela excelência no conhecimento histórico das artes da guerra em prol da paz. E o Herman faz um outro comentário aqui,
em certo sentido, a guerra é excesso de yang. Talvez o desequilíbrio, não a naturalidade. Seguir o fluxo é não exceder a força. Novamente, um princípio taoísta. O Thomas fala o seguinte: cresci com minha mãe só, e durante muito tempo nem pai nem mãe, e senti muita falta de meu pai na minha vida. Hoje preenchida pelo Sifu Ricardo Queiroz. Muito bom aprender sobre o Yin Yang. Só esses comentários, Simô. Eu passo para você fazer os comentários finais. Agradeço essas contribuições, né? Que tema interessante, que bacana, né? Enfim, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando a minha experiência, né? A nossa experiência, e a gente buscando unificar os nossos saberes aqui. É uma alegria para mim poder compartilhar esse momento juntos, né? Eu sei que hoje é um luxo, né? A gente está aqui ao vivo, parando tudo que a gente está fazendo para estar aqui, esse foco, né, essa atenção, isso é tão bacana, é um privilégio. Eu agradeço esse momento com vocês, e nos vemos daqui a um mês novamente, se quiserem, com esses assuntos, se quiserem sugerir novos temas, enfim, ou continuar esse tema, eu estou à disposição. Obrigada, boa noite a todos. Simô, eu que agradeço em nome do Instituto Moyat e da parceria com o canal Kung Fu Life, em nome do Edson, agradeço também a presença da Simô aqui nas nossas lives de quarta-feira, lembrando que a Simô participa sempre da última live do mês, então, se tiverem alguma pergunta, alguma sugestão que queira antecipar, por favor, entre em contato comigo ou com o Edson Maciel, para a gente poder preparar a live cada vez melhor. Simô, novamente, agradeço o seu tempo, agradeço a todos que nos acompanharam pelo YouTube e pela nossa sala exclusiva do Zoom também. Boa noite a todos e até a próxima quarta-feira. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Edson, pelo apoio de vocês.